A parada é a seguinte, o craque Neto realmente foi craque? Vídeo do Vini Weiner, a gente não costuma ver, vamos ver se é bom. E cara, o próprio craque Neto se chama de craque, mas será que ele realmente foi? Vem aqui comigo, vamos conhecer a história de craque Neto. Vem. O Neto realmente foi craque? Essa é uma pergunta que muita gente evita responder. Uns juram que ele foi um dos maiores cobradores de falta da história. Outros dizem que ele só ficou famoso por conta da sua carreira como comentarista, depois da aposentadoria. Mas afinal, será que o camisa 10 do Corinthians em 1990 era mesmo tudo isso que falam, ou melhor, que ele mesmo fala? Cara, dúvida aqui, tá? Dúvida aqui. O craque Neto já era chamado de craque Neto na época de jogador? Ou foi depois? Hoje, como apresentador do programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes, o Neto é um grande crítico do futebol atual e, em geral, diz que é muito melhor do que a maioria dos jogadores da atualidade. Hoje, a gente vai voltar no tempo, analisar os números, os títulos, os momentos decisivos Não era? e entender se o Neto realmente foi esse craque que vale o título de craque Neto. Vamos então conhecer mais sobre a trajetória de José Ferreira Neto. Canal oficial Vini Weiner. Sua infância e adolescência. Antes de se tornar ídolo do Corinthians, apresentador polêmico e dono de uma das canhotas mais lendárias do futebol brasileiro, José Ferreira Neto, ou simplesmente craque Neto, teve uma infância marcada pela simplicidade, mas desde cedo sempre teve muita ligação com o futebol. Ele nasceu e cresceu em Santo Antônio de Posse, cidade do interior de São Paulo. Ele nasceu em 9 de setembro de 1966. O Neto precocemente começou a chamar a atenção no futebol, então ele era sempre muito monitorado nos campeonatos locais. Então, como incentivo da família, ele disputava campeonatos regionais, mesmo enfrentando adversários mais velhos e mais fortes. Foi nessa fase que começaram a aparecer alguns olheiros interessados na contratação do Neto, e ele então passou por várias peneiras. Enfrentou recusas e dificuldades, mas nunca deixou de acreditar que poderia, de fato, viver da bola. Ainda adolescente, ele teve... É engraçado que ele jogou em tudo quanto é lugar de time paulista, tá ligado? Já apareciam uns 3, 4 times diferentes aqui, ele com a camisa. uma breve passagem na base da Ponte Preta, mas foi no arquirrival Guarani Olha isso, tá ligado? O cara jogou em tudo quanto é que lugar. ele se destacou, onde o clube viu o potencial que o garoto tinha e decidiu apostar nele no time profissional Se diz corintiano, mas vestiu uma camisa verde. em 1983. E assim, aquele menino franzino de Santo Antônio de Posse, que era cheio de personalidade e jogava nos campinhos do interior paulista, estava pronto para dar o primeiro passo rumo à elite. Guarani. O Guarani vivia um grande momento nos anos 80. Mesmo sem conquistar títulos de expressão no período, o Bugre era respeitado nacionalmente, com campanhas fortes no Brasileirão e revelando talentos de alto nível. E foi nesse contexto que surgiu o jovem Neto, meio-campista de talento raro e personalidade forte. Revelado pelo clube, Neto estreou profissionalmente em 1983, com apenas 17 anos. Ficou no time campineiro até 1986. Durante esses 3 anos, mostrou sua principal característica, o chute potente e preciso, especialmente nas cobranças de falta, que logo chamaram a atenção. Não foi titular absoluto desde o começo, mas foi ganhando espaço e amadurecendo. Na época, o Guarani contava com um elenco competitivo, que chegou às semifinais do Brasileirão de 86 e ficou entre os grandes do país. Mesmo sem títulos, o time... Cara, isso é muito louco. Eu acho que a galera talvez não tenha noção do que é Campinas, tá ligado? Eu hoje tenho, porque o Bruno que trabalha comigo é de lá e tal. E, cara, Campinas é mó grande. E se você pensar que é uma cidade que não tem um time na Série A, é meio loucura, tá ligado? Era pra ter e tal, até, sei lá, pelo tamanho da cidade, pela importância e tal, mas acaba que passa time era batido. conhecido por E aí você vai ver, tipo, cidades menores tendo um ou outro e Campinas nada. seu futebol ofensivo. Tinha a Ponte. O próprio Guarani também. O Guarani já teve na Série A diversas vezes. Agora, meio loucura isso. Não ter um que tenha sucesso. Eu, tipo assim, quando eu tava me acostumando com o futebol lá na infância, a Ponte direto tava na Série A. Inclusive, tipo assim, eu achava engraçado como que o uniforme parecia com o do Vasco, tá ligado? Hoje em dia, sumiu e não volta mais. Bons resultados e uma base sólida.
e o Neto fez parte disso. Sua primeira passagem foi curta, mas suficiente para colocá-lo no radar de grandes clubes. Bangu. Pô, grandes clubes aí, depois vem Bangu, com todo respeito aí, mas, né, me ajuda. Após essa brilhante temporada em 86, o Neto saiu do Guarani e foi para o Bangu, do Rio de Janeiro, Grandes que times. anos antes havia sido vice do Campeonato Brasileiro, perdendo na final para o Coritiba. O Neto teve uma passagem curta no clube, ficando apenas 1 ano por lá. São Paulo, o cara jogou em tudo quanto é lugar, tá ligado? Após ter saído do Bangu em 87, o Neto foi parar no São Paulo, informação que muitos não sabem, já que hoje ele é muito colocado como um grande ídolo do Corinthians, mas teve um passado jogando por outros rivais do estado. E ele jogou no Santos também, não jogou? O Neto chegou ao time tricolor já carregando o rótulo de promessa do futebol brasileiro. Canhoto, dono de uma batida de falta precisa e uma visão de jogo privilegiada, ele chamava a atenção desde os tempos de Guarani. O São Paulo acreditava que ali estava um talento capaz de brilhar no Morumbi. No entanto, sua estadia no clube durou pouco mais de 6 meses. Neto disputou 27 jogos e marcou 5 gols com a camisa tricolor. Apesar de mostrar flashes da sua qualidade técnica, ele teve dificuldades para se adaptar ao estilo mais disciplinado e tático exigido por técnicos como Pepe, que comandava o time na época. Faltou disciplina? Esse shortinho da época é sacanagem. Cara, o futebol tinha esse costume. Os caras jogavam com um shortinho meio curto, então você vê que todo mundo, assim, era desse jeito antigamente, eu sei lá por quê. Você pode ver também que, sei lá, eu não sei se ainda hoje é, mas eu acho que sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. A galera do exército também é assim, tá ligado? Eu acho que ainda mantém isso. Aquele shortinho bem curto e tal, é essa parada. Guarani, segunda passagem. Depois de novo. despontar como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, no início dos anos 80, o Meia Neto retornou ao Guarani em 88, sua segunda passagem pelo Bugre. E dessa vez ele voltou com mais maturidade, talento ainda mais refinado e a mesma perna esquerda mágica que sempre encantou os torcedores. No Guarani, Neto reencontrou o bom futebol. Com atuações técnicas, passes milimétricos e, óbvio, gols de falta que pareciam pinturas, ele foi um dos grandes nomes do time campineiro, ganhando destaque nacional, mesmo longe dos chamados grandes centros. Essa boa fase foi essencial para que ele fosse notado novamente pelos olheiros da seleção brasileira. Em 88, veio a recompensa. Foi convocado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul. Ao lado de Romário e Bebeto, que viriam a se tornar ídolos eternos do futebol brasileiro, Neto mostrou que tinha lugar entre os melhores. Mesmo em meio a tantas estrelas jovens, seu estilo cerebral e sua visão de jogo se destacavam. Ele era o responsável por organizar o meio-campo, ditar o ritmo e encontrar os atacantes com passes cirúrgicos. Aquela seleção encantou. Romário fazia chover gols. Bebeto corria incansavelmente pelas pontas. E Neto era o cérebro por trás das jogadas. O Brasil chegou à final e, apesar da derrota para a então poderosa União Soviética por 2-1 na prorrogação... Cara, União Soviética de novo sendo citada. Na última live a gente tava vendo outro vídeo que falou também dela, eu até puxei, não sei se vocês vão lembrar. Eu falei, pô, se ainda existisse até hoje a União Soviética, tipo assim, será que já teriam ganhado Copa? 1, 2, 3? Você vê que na época a poderosa União Soviética, fica aí a dúvida, tá ligado? Que a gente nunca vai saber, porque, né, não vai voltar e tal. Mas talvez os caras seriam 1, 2 Copas aí, uma loucura. Porque era uma potência, tá ligado? Até porque era enorme, né? Era enorme. Conquistou a medalha de prata, deixando uma marca importante na história olímpica do futebol brasileiro. Neto e Romário, olha só. Após ter tido bom desempenho nos Jogos Olímpicos, alguns tiveram interesse no craque Neto. E quem venceu a disputa para contratá-lo, acreditem, foi o Palmeiras. Caralho, pior que eu acho que a gente já viu um vídeo sobre Neto e provavelmente foi falado nesse vídeo, mas no Palmeiras eu não lembrava. O Santos eu tô maluco? Ou ele jogou no Santos também? Porra, ele ter jogado no Palmeiras... Se pá que eu já vi isso aqui, mas não lembro, tá ligado? Tá lá, Palmeiras. Sim, pouca gente se lembra, mas em 89, o craque Neto vestiu a camisa do Palmeiras. Sim, o mesmo Neto que anos depois virou... Peraí, que agora, antes... Assim, provavelmente em algum momento ele vai falar, mas agora eu quero ter certeza. Neto jogou no Santos ou não?
Sim, José Ferreira Neto, segundo o Google aqui, né? Mais conhecido como Neto, jogou pelo Santos em 90. O cara jogou em tudo. Tudo. Jogou em tudo. Tudo. Será que tem foto aqui dele com a camisa dos caras e tal? Pá. Jogou no Santos também. Eu não tava maluco. O chat tá falando sim, você tá. Não tô maluco. Tá aqui, ó. Jogou no Santos. O cara zerou os times de São Paulo. Impressionante. Ele jogou no Corinthians? Alguém sabe? Ídolo do Corinthians. E hoje em dia, zoa muito o Palmeiras? Teve uma passagem. Mas, cara, eu tenho a impressão que antigamente era mais comum, era mais corriqueiro essa parada de jogador não ser tão apegado a um time e ficar trocando de um time pro outro, tá ligado? Porque você vê aí que o Romário jogou no Vasco e no Flamengo, Edmundo a mesma merda, sei lá, o Felipe Maestro jogou também no Flamengo, o Pet, Flamengo e Vasco, o Pedrinho jogou no Vasco e no Fluminense. Eu tenho a impressão que tinha mais disso. Meteórica pelo Palestra Itália. E como era de se esperar, ele não passou despercebido. Naquele ano, o Palmeiras vivia um dos momentos mais difíceis da sua história. O clube enfrentava uma fila incômoda de títulos e buscava montar um time competitivo para voltar ao protagonismo. Foi nesse cenário que o Neto chegou do Guarani, com fama de bom cobrador de faltas e muito talento no pé esquerdo, mas também conhecido pelo temperamento forte. Logo em seus primeiros jogos, Neto mostrou qualidade. Era habilidoso, batia na bola como poucos e tinha personalidade. Mas fora de campo, a convivência não era das mais fáceis. E foi aí que a coisa desandou. O então técnico do time era Emerson Leão, ídolo histórico do Palmeiras como goleiro, mas que na época ainda estava no início da sua carreira como treinador. O Leão, com seu estilo disciplinador e autoritário, bateu de frente com o Neto quase que de imediato. Os dois não se bicavam. Neto reclamava de posicionamento, das orientações táticas e não aceitava ser cobrado da forma dura que o Leão costumava fazer. É engraçado porque, conta uma novidade, engraçado porque hoje em dia ele é o cara que meio que cobra a galera que, sei lá, não é tão exemplar assim. A tensão entre os dois aumentou. Mas assim, como eu já falei, eu gosto muito do Neto, cara. Parando aqui rapidinho pra comentar, o Neto vira e mexe, ele fala uma besteira ou outra, mas eu acho que ele fala porque, diferente de muita gente da TV, ele tem coragem de falar qualquer merda que vier na cabeça. Então, pô, dificilmente você vai ver ele falando um bagulho só pra agradar, tá ligado? Ele fala merda hora ou outra e tal, mas ele parece um ser humano de verdade. Ele tem lá a parada com o Neymar, mas você vai ver diversos momentos ele falando bem do Neymar também. Ele reconhece. Igual, eu vi esses dias ele falando uma parada que eu nunca tinha visto ele falar, que o Neymar, pra ele, é disparado o melhor cobrador de pênalti. Se eu não me engano, ele falou da história. Que ele coloca o Neymar até como o concurso, que é tipo assim, pô, inalcançável. Então você vê que ele tem... Inclusive, ele mesmo fala que não à toa eu fui processado pelo Tite na Copa de 22, quando o Tite, né, faz aquela parada lá de deixar o Neymar por último, acabou que o Neymar não bateu o pênalti. Então ele critica pra caramba o Neymar, mas meio que ele critica daquele ponto de vista que eu cobro porque eu sei que tem futebol ali. Eu gosto dele. Fala merda e tal, mas eu gosto dele. É engraçado pra caralho. Tem hora que o jeito dele é engraçado, mas não só por causa da graça dele, tá ligado? Eu acho que a parada dele, Corinthians, também me ganha bastante. Eu sempre lembro, se pá, no outro vídeo do Neto eu até falei isso, eu sempre lembro, no Mundial, ele tava na transmissão da Band, e assim que o jogo termina, antes mesmo do narrador anunciar que acabou o jogo, ele toma a frente e sai gritando, acabou, desesperadaço, tá ligado? Tipo, mó felizão, eu acho legal. Explodir. Durante um treino, houve um desentendimento mais sério, que quase virou briga física, depois você fala sobre. Segundo alguns relatos da época. Neto acabou afastado do time. Pouco tempo depois, sua passagem pelo Verdão chegou ao fim, sem grandes feitos, gols marcantes ou títulos. Em entrevistas posteriores, Neto sempre foi direto ao lembrar do episódio. O Leão foi um dos piores técnicos que eu tive, disse em mais de uma ocasião. Do outro lado, Leão também não economizou críticas, chamando Neto de indisciplinado e de difícil de lidar. Além disso, não foi... olhando o jeito dele hoje na TV, se ele era aquilo desde a época... Imagino que não era fácil mesmo não, tá ligado? Só o temperamento que marcou sua passagem no Verdão. Neto também enfrentava constantes problemas com a balança. Vivia no efeito sanfona. Em um mês, estava em forma. No outro, já lutava por estar acima do peso. Cara, isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Porque, né, pra quem cobra do jeito que cobra hoje... Mas é aquilo, igual, no começo do vídeo aqui, o Vini, que é o cara que faz o vídeo, o Vini Weiner, inclusive, link do canal dele vai estar aqui embaixo. Ele... O que eu ia falar? Perdi o raciocínio aqui agora. Meu Deus do céu, comecei a falar e esqueci. Mas, enfim,
O lado físico, ele cobra que tal, mas ele tem esses vai e voltas. E uma parada que eu ia falar, que agora que eu tô percebendo, é normal em partes que ele tenha passado, sei lá, pelo São Paulo, Palmeiras, depois Corinthians e uma passagenzinha final no Santos, porque ele passa pelo São Paulo. Ninguém lembra, né? Porque não foi uma passagem muito foda. Ele passa pelo Palmeiras, a gente vê aqui que também que é uma passagem que... Tipo assim, não é como se ele tivesse sido ídolo no São Paulo e ele depois vai pro Palmeiras, ele vira ídolo. Não é. Então ele só teve passagem mesmo. Isso acabou atrapalhando sua regularidade em vários momentos importantes. Ah, o negócio que eu ia falar. O Vini falou no começo do vídeo que o Neto fala que ele, olhando hoje, ele se acha melhor do que muito jogador. E eu acho que isso acontece porque, cara, hoje o futebol é mais físico do que nunca. Tá ligado? Hoje a gente tem, até por causa da evolução tecnológica mesmo, a gente sabe como cuidar melhor do corpo de um atleta e tal. Acho que o Romarinho falou isso agora no retorno dele ao futebol brasileiro, falando que hoje em dia é muito mais técnico, é muito mais, sabe, é muito mais isso do que... É muito mais físico do que técnico. Não que seja ruim, mas tem muito mais o lado físico. E aí você vê, o Neto fisicamente, já na época, não era aquela coisa toda. Então ele tinha um talento ali, mas fisicamente não é aquilo tudo. Hoje em dia, eu acho que o cara técnico, porém não compromissado com o físico, ele acaba não se destacando tanto. Tá ligado? Antigamente, qualquer um que tivesse ali um pouquinho mais de recurso técnico já era meio diferente. Porque todo mundo tava, sei lá, mal cuidado, digamos assim. Então, um cara que fosse naturalmente um pouquinho melhor, ele já se destacava. Hoje em dia, se você for bom, mas não cuidar do próprio corpo, você perde porque você tem que se cuidar também. Tipo o Ganso, cara... Meio que tipo o Ganso eu nem sei se é só um problema físico ou se ele realmente é lento. Eu acho que o Ganso é uma coisa à parte. O Ganso tem um lado físico ali e tal, mas eu não sei se o problema do Ganso era tipo assim, pô, sobrepeso, tá ligado? Eu acho que o Ganso, ele é um tipo de pessoa mais devagar mesmo. Ele tem essa parada. E o Pato? Eu não creio que seja o caso, eu acho que tem outros jogadores aí. Eu acho que assim, hoje a gente tem um futebol que cada vez mais... Fulano e ciclano se destaca só pelo físico. Pô, todo mundo aí tem um jogador no time que você sabe que o cara não é bom, mas ele tem um físico melhor e aí ele é titular do time por causa do físico. Quase todo time tem um desses, tá ligado? Antes da carreira. A fama de indisciplinado também sempre o acompanhou. Neto gostava da noite. Não escondia. Cara, Neto gostava da noite. Ver o tanto que ele cobra aí da galera hoje é meio surreal. Neto curtia festas e, muitas vezes... Isso se chocava com a rotina exigente de um atleta profissional. É foda, né? Às vezes a carreira atrapalha a noitada do cara. Aí tem que, né, focar no que é mais importante. Que pelo jeito era a noitada. Não foram poucos os episódios em que ele chegava atrasado aos treinos ou era flagrado em situações que não agradavam os seus clubes. O Palmeiras, por sua vez, logo tratou de negociar o jogador. E aí o destino foi irônico. Em 89, Neto chegou ao Corinthians, onde finalmente viveu o seu... Pô, eu tenho que pesquisar uma parada. Vamos ver se a gente acha aqui. Quando surgiu o apelido craque do Craque Neto? Vamos ver se a gente... O apelido de Craque Neto surgiu durante a carreira de jogador de futebol. Principalmente após sua passagem pelo Corinthians. Então, sim, surgiu ainda enquanto jogador. A fama de craque foi consolidada com o tempo, especialmente após a sua aposentadoria. E aí já tá mudando tudo. Peraí, se decide, ô IA do Google. Principalmente após sua aposentadoria e sua entrada na mídia, onde o apelido se tornou ainda mais conhecido. Tá, mas surgiu antes. Tem aqui o link? Enciclopédia, Craque Neto, só no... Enfim, segundo isso aqui... Opa, tem um vídeo... Peraí, que agora eu vou ter que ver isso aqui. O apelido, cara, a gente só ganha um apelido quando a gente faz algo pra merecer esse apelido. Caraca, tá cansada essa estátua, hein? Meu Deus do céu, tá judiado. E você é chamado craque. Craque Neto. É assim. Não, a música de fundo tá baixa. Tá baixa, aumenta mais. Como que foi? Sempre me considerei um craque de segunda linha, porque tinha os craques muito menores que eu. E aí eu fui ter o entendimento da minha grandeza como craque. E hoje eu sei mesmo que eu fui um baita craque. Não falou de onde que surgiu, mas beleza, tudo bem. Queria descobrir e continuo sem saber. Humilde, não, humilde demais. Eu gosto dele, eu gosto. O auge. Se tornou ídolo e troféu pequeno aqui também. Conquistou o Campeonato Brasileiro do ano de 90, sendo o protagonista absoluto. Para os palmeirenses,
a história ficou como um daqueles capítulos que muitos preferem esquecer. Já para Neto, a breve passagem pelo clube rival foi apenas um tropeço na carreira, mas que serviu de combustível para provar seu valor logo depois do outro lado da cidade. Corinthians. Quando o Corinthians contratou o meia Neto em 1989, vindo do rival, o Palmeiras, talvez nem imaginasse que estava trazendo não só um camisa 10 de talento incomum, mas um personagem que marcaria para sempre a história do clube. Sua chegada ao timão coincidiu com um momento em que o clube buscava uma identidade vitoriosa. Sob o comando do técnico Nelsinho Batista, Neto assumiu o protagonismo de um elenco aguerrido, que contava com jogadores como Giba, Tupanzinho, Ronaldo Giovanelli, Wilson Mano e Márcio Bittencourt. Ronaldo Giovanelli, que também é da Band lá e tal, o careca goleiro. Não era um time de estrelas, mas sim de operários, e Neto era o cérebro e o coração da equipe. O ápice da sua trajetória foi, sem dúvida, a conquista do Campeonato Brasileiro de 1990, o primeiro título nacional da história do Corinthians. Neto foi o grande nome daquela campanha. Marcou gols decisivos, comandou o time em campo com sua visão de jogo privilegiada e desequilibrou com suas cobranças de falta, que se tornaram uma verdadeira arma. Nas semifinais contra o Bahia, Neto marcou um golaço de falta na Fonte Nova, silenciando o estádio lotado. Na final, diante do poderoso São Paulo de Tele Santana, o Corinthians venceu por 1-0 no primeiro jogo e repetiu o placar no segundo, com gol do Thales. Cara, isso aqui é muito louco, porque, tipo assim, pô, é ídolo do Corinthians e, sei lá, ganhou só um Brasileirão? Muita gente pode pensar por esse lado, tá ligado? Mas aí, o futebol é muito sobre contexto. Quando você vê que, por exemplo, pô, foi o primeiro, já pesa bastante. É tipo o Zico no Flamengo, que a galera fala que é meio difícil de bater o que foi o Zico, porque existiu na época uma importância do Zico colocar o Flamengo no lugar que não estava antes. Então ele muda o Flamengo de patamar. Eu imagino que, claro, o Neto não é tão grande no Corinthians igual o Zico é no Flamengo, pelo amor de Deus, mas existe, tal qual o Zico, esse fator do contexto aí que pesa bastante. E eu olho pro chat e o pessoal tá falando, pô, mas o Zico é outra parada. Não, justamente, sabe? Mas eu falo sobre esse contexto. Então, se você for ver, pô, craque Neto e tal, ídolo, um brasileiro, mas provavelmente tem muito a ver com o contexto. Manto Panzinho. Neto, mesmo marcando. E, tipo assim, tá, mas o que tem a ver com o Zico? Tipo assim, o Zico, se você for pegar em títulos, o Gabigol não tá muito longe. Mas eu acho que o Zico ainda é muito acima do Gabigol no Flamengo. Eu acho não, tenho certeza, pô. Então, o muito acima é muito por causa do contexto. É claro que o Zico tem um Mundial, o Gabigol não tem, mas aí o Gabigol compensa em outras coisas, tá ligado? Mas a importância que o Zico teve, o Gabigol nunca vai ter. Então, é meio que por aí, o contexto pesa demais. Marcado de perto foi fundamental taticamente, puxando a marcação e organizando o meio-campo. A taça foi para o Parque São Jorge e Neto virou ídolo eterno. Mas o ano mágico de 1990 também teve um gosto amargo para o meia. Apesar de viver grande fase no seu clube, Neto não foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, Sebastião Lazzaroni, para a Copa do Mundo da Itália. Em entrevistas da época, ele demonstrou grande frustração e se disse injustiçado, acreditando que merecia estar naquele grupo. Muitos torcedores e especialistas compartilhavam da mesma opinião. Como deixar o melhor batedor de faltas do país fora da Copa? Após o Mundial, com a chegada de Paulo Roberto Falcão como técnico da seleção brasileira, Neto finalmente começou a receber chances com a camisa amarela e aproveitou bem. Em suas atuações, mostrou que sabia. Inteligência, visão de jogo e o seu já conhecido talento nas bolas paradas. Foi nesse período, logo após a Copa de 90, que aconteceu um dos momentos mais simbólicos e emocionantes da carreira do craque. Em um amistoso especial que marcou a despedida oficial de ele faz um gol de falta. Pelé da seleção brasileira, Neto teve a honra de entrar justamente no lugar do rei. O Neto substitui o Pelé e faz um gol de falta no jogo. Mais que isso, ao entrar em campo, recebeu a faixa de capitão. Uma cena que parece... Se eu não me engano, nessa época aqui o Pelé já tinha 50 anos, tá? Então, tipo, pô, se o Pelé tá parecendo meio velho pra você, é porque ele realmente já era meio velho, tá ligado? Saída de um roteiro de filme. Ele tinha 50 ou 40, alguma coisa assim, ele já era velho, tipo, aposentado. Pelé saía, Neto entrava. E por alguns minutos, carregava no braço a responsabilidade e a honra de liderar a seleção brasileira. Um gesto que representava reconhecimento e, talvez, uma reparação histórica pela ausência na Copa.
Em 1993, Neto deixou o Corinthians após algumas contusões. Era profissional? Não, gente. Não. Isso aqui era um jogo meio que festivo, de despedida e tal. Igual aquele que tem do Ronaldo, que o Ronaldo já tá gordão e ele se despede da seleção. Era amistoso, festivo. E desgaste. O Pelé aposenta cedo. Na época, quase todo mundo parava cedo. Ele aposenta aqui no Santos, ele vai lá para os Estados Unidos, né? Lá pro Cosmos e tal. O Pelé para cedo. O Pelé, por exemplo, de seleção, o Pelé aposenta com 31 anos de idade. Entendeu? Ele ganha a terceira Copa e tipo, tá bom, deu 31 anos de idade, ele aposenta cedo. Isso aqui era um jogo à parte. Com a diretoria. Mas a idolatria já estava construída. Ao todo, ele fez 227 jogos com a camisa do Corinthians, marcando 80 gols. Tá. Muitos deles em cobranças de faltas antológicas. Para muitos torcedores, Neto é o maior camisa 10 da história do Corinthians. Não só pelos números, mas pelo que representou. A alma de um time vencedor, que quebrou o tabu de nunca ter sido campeão brasileiro e Isso que iniciou uma nova era no clube. Seus últimos anos de carreira. Aí vai ter o Santos, vai ter mais alguém? Após sua saída do Corinthians em 93, Neto, um dos maiores meio-campistas da história do clube, iniciou uma trajetória marcada por passagens por vários clubes, algumas experiências internacionais e um período de altos e baixos na sua carreira. Logo após deixar o Corinthians, Neto teve uma breve passagem pelo Milionários da Colômbia. Esse foi seu primeiro desafio fora do futebol brasileiro, onde buscava novos desafios e também a oportunidade de mostrar seu futebol em outra liga da América Latina. Apesar de ter algum destaque, a adaptação não foi perfeita e ele acabou retornando ao Brasil em pouco tempo. No meio disso tudo, um capítulo importante e um tanto polêmico na carreira de Neto foi sua ausência na seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1994. Perdeu outra Copa de novo. Realizada nos Estados Unidos. Naquele período, o Brasil contava com uma enorme concorrência no meio-campo, com jogadores de altíssimo nível como Dunga, Mauro Silva, Raí, Zinho, Mazinho e entre outros. O técnico Carlos Alberto Parreira e o auxiliar Zagallo, que tinham a missão de montar um time sólido para conquistar o tetracampeonato. Mano, 2014 eles tentaram muito reprisar isso aqui, né? 2 campeões, tipo, o técnico e o auxiliar campeões, obviamente de épocas diferentes. 2014 eles colocaram o Parreira de vice, o Filipão de primeiro, o Parreira campeão de 94, o Filipão de 2002. Eles acharam que assim seriam campeões de novo igual em 94, só acharam mesmo. Não incluíram Neto na lista final. Existem várias explicações para essa exclusão. Além da forte concorrência, o estilo de jogo de Neto e sua personalidade, que muitas vezes geravam controvérsias e discussões, não agradavam pelo jeito ele sempre foi um malucão, tá ligado? Totalmente a comissão técnica. Parreira e Zagallo buscavam um time equilibrado e disciplinado taticamente, e consideravam que Neto, apesar do talento, não se encaixava no perfil que eles desejavam. Mesmo sem estar na Copa de 94, Neto continuou sendo um jogador respeitado no futebol brasileiro, embora sua carreira nos anos seguintes tenha tido altos e baixos. Sua saída do Corinthians e a instabilidade nos clubes seguintes refletem um período difícil de adaptação e busca por um novo rumo. De volta ao futebol brasileiro, Neto acertou com o Atlético Mineiro, clube com tradição e que buscava reforçar seu meio-campo com a habilidade e a experiência do camisa 10. No Galo, Neto teve momentos importantes, ajudando o time em competições nacionais. Mas sua passagem não durou muito, e ele acabou se transferindo para o Santos, um outro clube que muitos não sabem que o Neto jogou. Além do Santos... Eu não sei porquê, mas essa informação, Diego Souza versão beta, rodou pra tudo quanto é lado. Isso aqui gravou na minha cabeça. O Santos gravou. O Palmeiras eu deletei por algum motivo. Neto também jogou pelo Matsubara, um clube menor do Paraná, o que indicava... Caraca, eu jurava que Matsubara ia ser um time lá do Japão, que ele foi pra ganhar dinheiro no time do Paraná, tá ligado? Que ele estava vivendo um momento de transição e tentando se manter ativo, mesmo fora dos grandes holofotes do futebol nacional. Curiosamente, Neto ainda teve uma segunda passagem pelo Corinthians, clube que marcou sua carreira de forma definitiva. Essa volta aconteceu em um momento em que ele tentava reencontrar o caminho das boas atuações e ajudar o time, mas a fase já não era a mesma dos anos anteriores, quando havia se sagrado como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O último clube da carreira do Neto foi um time localizado na Venezuela, uma decisão um pouco incomum para um jogador com o seu currículo. No futebol venezuelano, Neto encontrou um ambiente menos competitivo, mas que serviu para encerrar sua trajetória como atleta profissional. Em 2000, Neto anunciou sua aposentadoria dos gramados
encerrando uma carreira marcada por talento, personalidade forte e momentos inesquecíveis. Mas loucura, né? A vida toda, então, teve um problema ali de disciplina e tal. O que, sendo bem sincero, desandou legal? Deu uma desandada depois. O que, sendo bem sincero, é até previsível. Caralho, ele não jogou? Jogou, pô. Em muito lugar, inclusive, metade do país. Mas, aparentemente, ele sempre foi meio louco. Eterna promessa. Cara, não. Porque, aparentemente, no Corinthians a coisa rolou. Agora, tipo assim, mas então ele é tão craque quanto o Zico, por exemplo? Não é. Mas aí, se você vê no próprio vídeo que a gente acabou de ver ali, aquele videozinho curto, ele mesmo fala que ele é um craque, sei lá, de segunda prateleira. Então, beleza. Foi craque? Sim. De segunda prateleira. Não craque mesmo, não. Especialmente ele mesmo pelo fala. Corinthians. Após a aposentadoria. Então, aqui, eu acho que eu falei isso no outro vídeo. Provavelmente ele é muito mais reconhecido depois de parar de jogar do que pela carreira, tá ligado? Ele agora é muito maior, ele na mídia é um nome muito maior do que como jogador. Provavelmente. Após encerrar sua carreira como jogador de futebol profissional, o craque Neto não ficou parado. Chegou a trabalhar em alguns clubes como dirigente, mas ficou marcado mesmo pela sua carreira na televisão. Conhecido por sua personalidade forte, carisma e paixão pelo esporte, ele soube aproveitar sua experiência e fama para se reinventar em outras áreas ligadas ao futebol, especialmente na comunicação. Pô, imagina o Neto sendo diretor de algum time. Logo após pendurar as chuteiras, o Neto mergulhou no mundo da mídia esportiva. Sendo um jogador bastante conhecido e ídolo no Corinthians, isso o abriu portas para que ele começasse a trabalhar como comentarista e apresentador de programas esportivos. A voz e o estilo autêntico do Neto rapidamente chamaram a atenção, e ele passou a ser um dos nomes mais influentes e polêmicos da televisão esportiva brasileira. Além disso, Neto usou sua vivência no futebol para criar conteúdos que conectavam fãs e jogadores, transmitindo análises técnicas e opiniões fortes. Assim, vamos lá ser sincero também, né? Ele fala muito besteira. O Neto, enquanto comentarista, nunca foi dos melhores. O Neto comentarista era bem complicado. O Neto apresentador, isso aqui, esse frame aqui, ele mostra bastante o que é o Neto. É legal, assim, ele comentando, perdoa o pai. Ele comentando não era lá das melhores coisas, não. Muitas vezes, gerando debates acalorados. Com o tempo, ele se consolidou como uma referência na crítica esportiva. Mas, cara, apresentar... Porque, assim, ele, obviamente, falando bem sério, ele é o cara do programa mais galhofa, tá ligado? Pô, ele não é o cara da ESPN que vai apresentar de terno e falar sério e aquela coisa toda. Ele é o programa mais zoeira, piada. E, se o Ferreirinha fizer 10 gols, eu venho de como que é? Sunga? Tanguinha que ele falou, né? Enfim, ele é o cara marcado pelo não vai dar, tá ligado? Mas até isso existe um mérito. Porque eu acho que muita gente vê esse programa mais cômico, essa pegada de programa mais cômico, e o cara acha que isso é fácil. Tem gente que vai fazer esse programa mais resenha, igual o pessoal gosta de falar hoje, e, cara, fica zoado, fica feio, fica ruim, tá ligado? E eu acho que ele é o cara bom pra isso. Eu acho que nisso aí ele se sai bem. Eu acho ele, sinceramente, um baita apresentador nesse sentido, tá ligado? Porque muita gente tenta e claramente fica aquela coisa forçada, sem graça e tal. E eu acho que ele vai bem nisso aí. Especialmente no futebol paulista. O Neto encerrou sua carreira nos gramados deixando uma trajetória marcada por talento, polêmicas e amor pelo futebol. Ídolo eterno do Corinthians, onde brilhou nos anos 90 com seus gols de falta e liderança em campo, Neto também passou por outros clubes brasileiros e teve convocações para a seleção. Após pendurar as chuteiras, encontrou um novo palco, a televisão, onde segue como... Nem todo mundo consegue ser engraçado igual ele. Então, porque eu sinto nele naturalidade. Tá ligado? Tem gente que você vê que tá forçando, ele é natural. Ele passa a impressão que fora das câmeras é tão maluco quanto na frente delas. Então, é natural e por isso é bom. Comentarista, sempre com opinião forte e fiel a... Igual a parada dele com o Corinthians. Tem gente que você sente que tem uma parada ali que tá forçando e tal. Ele parece muito ser de verdade. Porra, aquele discurso dele lá do não vai dar, aquilo realmente ressoou no Corinthians na época. Pra quem não lembra, o Corinthians tava, sei lá... com um campeonato meio que encaminhado, que estava desencaminhando, se é que essa palavra existe. Os caras estavam achando que ia ganhar de qualquer jeito. Ele tem a fala do não vai dar. E aquilo, aparentemente, realmente fez, sei lá,
surtiu o resultado lá dentro, tá ligado? Aquilo chegou no vestiário do Suas Corinthians. raízes. Mas agora, analisando ponto a ponto da carreira dele, você acha que o rótulo de craque realmente é justo? Craque de segunda prateleira, segundo ele mesmo. Coloca a sua opinião aí nos comentários. Acabou? Acabou? Pô, mas ainda tem vídeo aqui ainda. Agora, eu queria te convidar para acompanhar outros especiais de domingo. Aqui, por exemplo, eu conto o que aconteceu com o zagueiro Breno, que era uma grande promessa nas categorias de base no Quem Breno, gente? São Paulo. Ah, não, esse Breno, pô, aí é foda. Enfim, cara, vídeo muito bom. E o Neto, eu acho que é isso. Aparentemente, o apelido de craque surgiu ainda na época de jogador, mas foi na televisão que o bagulho pegou mais. Eu acho, vou repetir aqui, eu acho que eu falei no outro vídeo sobre ele também. Eu acho que ele é muito maior enquanto comunicador do que como jogador de futebol. Porque eu acho que apresentador, ele é um dos maiores do país. Sabe, eu acho que na pegada do que ele faz, ninguém faz tão bem quanto ele. O Denilson, por exemplo, que também é da Band. A Band revelou uma galera aí do meio esportivo e tal. A Renata Fã também é muito forte. O Denilson também é muito o cara da resenha e tal. Mas eu acho que o Neto é diferente. Mas você é craque? Não, então, ele tem umas falas muito boas, pô. Essa do você é craque, cara, é maravilhoso. Ele tem uma pegada que é só ele. E eu acho que dificilmente ele consegue defender que ele foi maior enquanto jogador do que como comentarista, do que enquanto um cara da mídia. Um cara da mídia, ele é muito bom.